A mulher vive dentro de um contexto de muitas exigências. E ela começa a viver numa roda viva. Nenhum cérebro resiste isso. Então, essa pergunta ela é muito importante, porque há uma compreensão de que a mulher parece uma máquina. E não é. E muitas de nós, Evelyn, corremos o risco de nos confundir. E isso afeta a identidade da mulher. Principalmente quando chega aos 40 anos, quando as crianças já vão para... Os filhos começam a crescer, vão para o ensino médio, o ninho começa a esvaziar, aí a mulher se perde. E nessa época, quando há mudanças hormonais, ela começa a entrar em crise, a gente chama de crise existencial. Se não tiver uma boa preparação psíquica, sim, ela fica exposta à depressão, ansiedade e outros transtornos mais. Então, em geral, a mulher fica mais exposta por esses marcadores, pelo jeito que a sociedade compreende a mulher, o jeito que a mulher é tratada, essa confusão com o gênero, essa violência, a mulher muito exposta, dentro de casa até, a um padrão disfuncional de tratamento. Violência física, violência psicológica, moral, né, ética. E a mulher, não tendo a quem recorrer, somatiza. Sim. Muitos problemas que a mulher passa são questões somáticas. Quando a gente não resolve o problema do cérebro, o corpo vai resolver em forma de doença. Que prazer imenso estarmos hoje aqui em mais uma edição do Entre Elas, e hoje com uma pessoa muito especial, né, que eu tive o prazer de conhecê-la hoje, a Eloide Botelho, né? Eloide Botelho, psicóloga clínica, especialista em avaliação psicológica e neuropsicologia. Eloide, é um prazer ter você aqui e nós podermos estar em mais uma edição do Entre Elas, né? E desfrutarmos um pouquinho do teu conhecimento, da tua experiência nesse mês tão especial, o mês de março, né, no qual nós comemoramos no dia 8, Dia Internacional da Mulher. Eloide, muito bem-vinda. Eu aqui fico honrada, Evelyn, com esse convite, né, de estar aqui hoje, nesse dia tão especial, falando para as mulheres pela ocasião do dia 8, né, do Dia da Mulher. E estar aqui para esse encontro é uma experiência agradável e sei que nós vamos ter uma excelente conversa. Por isso, você que está aqui acessando esse podcast, Entre Elas, permaneça conosco até o final, porque tenho certeza que você vai terminar essa escuta melhor do que você está começando. Isso eu te garanto. Com certeza, né? Então, aproveitando para nós estarmos aqui divulgando os nossos apoiadores, né? Temos aqui Zuculoto Transportes, Manancial Projetos e Painéis para Fachada de Lojas, a doutora Daniele Cabral, né, que é dentista, especialista em estética bucal, que ela atende, né, aqui em Rio Verde, na clínica Isosclean, no Jardim Bucanville. Também a empresa Pignat Marcas e Patentes, o restaurante Sabor Caseiro, né, do Fernando, no centro da cidade, e o JR Carnes, do nosso amigo Jovair, aqui do bairro Parque Bandeirantes, que é o bairro pelo qual a nossa igreja, né, a terceira igreja presbiteriana do Parque Bandeirantes, aonde inclusive nós estamos, né, tendo essa oportunidade de gravar esse podcast. Bom, são tantos os temas, né, Eloide, assim, envolvidos quando a gente tem a temática mulher, né? Mas talvez mais do que nunca nesse contexto de pós-pandemia, né? O contexto da saúde mental, né? Então eu queria bater um papo contigo e começar com uma primeira perguntinha, né? Na sua opinião, né, quais são hoje os maiores desafios que a mulher enfrenta, né, que justificam, de certa forma, esse aumento na prevalência dos transtornos mentais no sexo feminino? Será que somos nós mesmos sexo frágil para estarmos tão predispostas a estes transtornos? Que pergunta importante, Evelyn.
Eu vou começar pela segunda pergunta, sexo frágil. Essa é uma expressão tão comum, né, no nosso meio, que de certa forma acaba prejudicando a mulher, a imagem da mulher. Porque a mulher é sexo frágil. Quem é o autor da mulher? Quem é o criador da mulher? Para a fé cristã, ela não compreende que a mulher é o sexo frágil. Ela compreende que a mulher é criatura, né, é uma criação de Deus e tem a singularidade dada por Deus. Então, é importante a gente redefinir esse conceito, porque ele reduz a mulher. E aqui, correlacionar sexo frágil com a incidência maior dos transtornos da mulher é até um perigo. E aí, por que eu respondo? Realmente, a mulher, ela vive mais que o homem, em termos de viver mesmo. As estatísticas, né, mostram isso. Estatisticamente, o homem vem a óbito mais cedo que a mulher. E a razão não é porque a mulher é um sexo forte, é porque a mulher se preocupa mais com o autocuidado. O homem não é tão zeloso com a saúde, tanto física quanto mental. Agora, quando a gente pensa na mulher, a gente tem que pensar em alguns fatores que deixam a mulher mais vulnerável para os transtornos mentais. Por exemplo, os fatores biológicos, fatores econômicos, sociológicos e outros fatores. Biológico, por exemplo, desde quando a menina vai tomando forma, ela passa por mudanças hormonais. E esses hormônios são muito importantes. Por exemplo, o estrogênio. Acabei de falar na palestra que eu ministrei aqui para o grupo da igreja, que ele é um hormônio muito importante, que ele favorece a produção de serotonina, dentre outros hormônios. E à medida que a mulher vai envelhecendo e esse hormônio reduz, ele afeta uma diversidade de aspectos na saúde física e mental na mulher. Então, esse é um dos fatores biológicos. Tem outros, a resposta é longa. Por exemplo, a sobreposição de papéis e tarefas da mulher com jornada dupla. A necessidade da mulher ajudar o esposo na composição salarial. E a mulher administra a casa. Na nossa cultura, hoje está melhor, mas, em geral, a tarefa doméstica é mais da mulher. A formação da criança, o aleitamento, os primeiros... A sobrecarga, né, de tarefas, então, funções. Assim, a mulher vive dentro de um contexto de muitas exigências. E ela começa a viver numa roda viva. Nenhum cérebro resiste isso. Então, essa pergunta ela é muito importante, porque há uma compreensão de que a mulher parece uma máquina. E não é. E muitas de nós, Evelyn, corremos o risco de nos confundir. E isso afeta a identidade da mulher. Principalmente quando chega aos 40 anos, quando as crianças já vão para... Os filhos começam a crescer, vão para o ensino médio, o ninho começa a esvaziar, aí a mulher se perde. E nessa época, quando há mudanças hormonais, ela começa a entrar em crise, a gente chama de crise existencial. Se não tiver uma boa preparação psíquica, sim, ela fica exposta à depressão, ansiedade e outros transtornos mais. Então, em geral, a mulher fica mais exposta por esses marcadores, pelo jeito que a sociedade compreende a mulher, o jeito que a mulher é tratada, essa confusão com o gênero, essa violência, a mulher muito exposta, dentro de casa até, a um padrão disfuncional de tratamento. Violência física, violência psicológica, moral, né, ética. E a mulher, não tendo a quem recorrer, somatiza. Sim. Muitos problemas que a mulher passa são questões somáticas. Quando a gente não resolve o problema do cérebro, o corpo vai resolver em forma de doença. Sim. Então,
estatisticamente, e com a pandemia isso ficou pior. Sim. Muito pior. As estatísticas de depressão na mulher, ansiedade, transtorno bipolar... aumentaram muito. Muito mesmo. Muito bem. Aproveitando assim o gancho, né, quando você falava, né, da síndrome do ninho vazio, né, vamos fazer um elo aqui com a questão da menopausa, né, a menopausa e a saúde mental. Porque realmente o hormônio estrogênio, a gente ouve, né, e até eu me lembro, eu tinha um professor de fisiologia na faculdade que ele fazia um comentário assim que a perfeição da criação de Deus, né? Mas que a mulher, ela tem um quezinho aí na questão hormonal, que realmente o estrogênio, ele é um hormônio que dá uma sensação de bem-estar, né? De vitalidade. E na menopausa a mulher se depara com essa falência, né? Dos folículos ovarianos e da produção do estrogênio. Este momento, né, que as mulheres vivem e que de certa forma existe um temor, né, diante dessa situação, compromete o bem-estar mental dessas compromete mulheres. Muito porque a mulher vem de uma maneira de olhar para si como útil, como ativa. Então, quando chega nesse período, ele afeta vários aspectos. Por exemplo, até os nossos ossos. Uhum. Afeta o coração, afeta outras partes do corpo, afeta o sistema endócrino. Então, quando há uma redução desse hormônio, e aqui nosso podcast não é para falar desse hormônio, mas quando a gente fala de saúde mental da mulher, a gente tem que pensar de forma holística, de forma integral, onde o ambiente interno da mulher, em interação com o meio ambiente, vão ser gatilhos para a saúde ou para a exposição aos riscos de um quadro que pode ser naturalmente ou normal de todos nós seres humanos passarmos por situações adversas, mas em permanecendo expõe a pessoa ao risco dos transtornos mentais, dos distúrbios mentais. Então, nessa fase da menopausa, a deficiência desse hormônio, estrogênio, ele deixa a mulher mais triste, mais ansiosa, mais irritada, e uma série de sintomatologia física, fisiológica, que ela não tinha antes. Então, há uma mudança no interior. E muitas vezes, a mulher tinha uma performance, começa a perder aquele poder. É um momento difícil. Toda mulher que passa por isso, algumas com maior intensidade, outras com menos intensidade, elas percebem essa mudança. E essa mudança, Evelyn, mexe com o nosso psicológico. Por isso a informação, como por exemplo, um podcast desse, ele é muito importante, porque ele nos instrui. É uma atividade, uma ação psicoeducativa que nós precisamos de fazer. Então, esse período da menopausa é um período importante, porque o déficit desse hormônio e de outros também deixa a mulher, inclusive, expostas mais para suscetível, né? Mais. Muito bem. Eloide, dentre os transtornos, né, de afetividade negativa, rapidamente, assim, uma breve definição para esclarecer, né, aos nossos ouvintes o que é depressão, o que é ansiedade, o que é estresse, né? Talvez são uns dos transtornos mais, assim, falados e que, de certa forma, eu creio que existe um pouco de confusão no entendimento, né? Até onde vai, o que classificaria como depressão, como ansiedade ou como estresse. E desses, quais, na sua opinião, ou que as estatísticas, né, dizem em relação aos que são mais frequentes no sexo feminino? Olha, quando a gente pensa vou falar da depressão primeiro. Depressão, o próprio nome já indica do que é que nós estamos tratando. A pessoa está aqui e ela vai para baixo, desce. Humor, né? Sim. Humor negativo. Humor e não somente humor. A gente sempre pensa que a depressão afeta o humor, ela afeta a pessoa no seu todo. É como se a pessoa
perdesse a vitalidade. É como não, a pessoa perde a energia vital. É uma perda, é uma baixa de determinados hormônios que coloca a pessoa num estado de acinzentamento. Há pacientes, inclusive eu tenho pacientes, que falam, Eloide, é uma experiência de estar tudo sem sentido, sem cor. Nada tem graça. Nada, além de perder o ânimo para viver, ela vai tendo outros severos prejuízos. Perda cognitiva, perda da libido, perda do ânimo, perda do interesse pela vida e uma série de perdas que faz com que a pessoa parece que ela está se deslocando, saindo do mundo. E ela passa a viver olhando para trás. Ela perde a capacidade de olhar para o aqui e agora e para o futuro. Já o ansioso, ele entra num estado de alerta constante. Ele fica hipervigilante. E é uma sobrecarga de determinados hormônios que gera um aceleramento do pensamento e mais do que aceleração do pensamento, fixação do pensamento. Então, a pessoa ansiosa, ela tem uma série de sintomatologia físicas, né, inclusive? Físicas, emocionais e cognitivas e comportamentais. Do ponto de vista cognitivo, o pensamento acelera, ou pensa tudo ao mesmo tempo e não consegue estabelecer foco. Ela perde a habilidade de atenção concentrada. Ela fica distraída, dispersa e entra num estado de agitação interna que ela própria não se aguenta. Um estado de temor e um estado de que um perigo iminente vai acontecer. Um temor iminente. A ansiedade o objeto da ansiedade, o medo da ansiedade é um medo irreal. Por isso que a gente consegue entender quando a pessoa está ansiosa e não, porque eu posso ter medo se tiver uma cobra aqui na minha frente, o que eu vou fazer? É uma defesa, eu né? vou lá brincar com a cobra? Claro que não. Eu não sou treinador de cobra, não é verdade? Então, quando a pessoa tem um quadro de ansiedade, a circuitaria cerebral, ela se desconfigura. E muitas vezes ela tem duas alternativas. Ou evitar aquilo, ou enfrentar aquilo. Em geral, a pessoa toma o caminho mais inapropriado dentro da ansiedade. E aí desenvolve a impulsividade, uma série de outros fatores, e ela perde a capacidade de tomar as suas próprias decisões. E a ansiedade, ela vai trazendo os seus prejuízos, as suas comorbidades. Aparece o pânico, aparece o toque, aparece a fobia e outras coisas mais. Dificulta a vida operacional da pessoa. Sim. Assim como a pessoa depressiva perde a habilidade de viver e de agir, o ansioso age em excesso, de forma até imprudente. Um estado assim de hipervigilância, Sim. né? Com o futuro, com né? Agora, o estresse é uma sobrecarga neural. É a pessoa ir além da curva. Porque pensa numa curva. Esse lado aqui, se eu não tiver uma certa ansiedade, eu não trabalho, eu não vivo. Ansiedade não é doença. Doença é quando ela sai do limite. Ela excede. Traz prejuízos. Sim. Né? Então, eu posso ter uma força sobre mim que me impulsione a agir. Esse estresse saudável que a gente fala. Mas quando ele expõe o meu cérebro e o meu físico em sofrimento, ele entra para o sinal vermelho e dá o blackout, que a gente chama, no trabalho, por exemplo, aquela síndrome de burnout, né? E outras coisas mais. Então, o estresse é uma sobrecarga de energia que faz o nosso cérebro paralisar. E esse estresse contínuo é gatilho para outros transtornos. E existe algum dado relacionando desses três transtornos, quais que a mulher estaria mais susceptível? Assim, nós vivemos numa sociedade que esses três transtornos é comum a todo mundo, da criança ao idoso. Sim. Agora, por esses fatores que eu falei,
eles acometem mais as mulheres. As mulheres, normalmente, elas... E muitas vezes eu creio que há uma sobreposição desses sintomas, Sim, né? Muitas sim. vezes eles estão associados, né? Sim, e assim, o diagnóstico tem que ser muito cuidadoso, Evelyn. Porque quando a gente fala de ansiedade, eu posso ter ansiedade em outros transtornos. Sim. Como eu posso ter tristeza também. Então, o profissional especializado é que é a pessoa indicada para auxiliar alguém que precisa de um amparo terapêutico, tanto medicamentoso quanto do profissional da psicoterapia. E essa eu acho que é uma grande dificuldade no âmbito da saúde mental, né? Assim, a importância do diagnóstico correto, né? Para justamente se seguir e prescrever um tratamento ideal, né? Muitas vezes eu creio que existe essa... por ser aspectos muito subjetivos, às vezes você não tem um exame laboratorial que vá, né, diagnosticar como as doenças físicas, né, em alguns momentos, eu creio que existe muito erro, né, nessa questão de quando se estabelece, né, o diagnóstico, né? Então, essa questão do diagnóstico, ela é muito importante, porque tanto não fazer o diagnóstico ou fazer um diagnóstico equivocado põe a pessoa em risco. Porque muitas vezes, Evelyn, por exemplo, o caso da mulher, é tão cobrado, é tão exigido, a cultura, pelo menos a brasileira, exige tanto da mulher. Nós somos uma sociedade onde a mulher parece a quarta pessoa da Trindade. Então, normaliza tanto essa vida estressante que a mulher acha tudo natural. Perde o padrão de normalidade, né? Perde o padrão e ela perde a capacidade de julgamento. Então pode ser que ela esteja já com sintomas significativos apontando para um transtorno, sua amiga, até seu esposo, seu filho ou colega de trabalho, já começa a identificar algo diferente que ela precisa de olhar, mas ela mesma não consegue ver. Quando chega num profissional, então quando não vai para o profissional, a permanência desses sintomas pode evoluir para um transtorno que ela poderia evitar. Sim. Por isso a importância do autocuidado, de prestar atenção, e não somente da pessoa, mas do entorno da pessoa. Essa educação familiar, a educação da sociedade, nos livraria, Evelyn, de muitas estatísticas. Agora, você pega uma pessoa, vai num profissional que faz um diagnóstico equivocado e que prescreve uma medicação inadequada, isso é muito sério. Então, a importância de a gente vencer esse preconceito, porque o nosso cérebro adoece e nós não temos backup de cérebro. Então, a sociedade precisa avançar, as igrejas, as pessoas precisam de perder esse receio, esse medo de procurar o profissional. Procura esse profissional para todas as áreas, mas daqui para cima, em se tratando de cérebro, não pode adoecer. E é o que mais vai adoecer, porque ele é a nossa caixa preta que comanda a nossa vida. Sim. Então, essa questão do diagnóstico, ela é fundamental. E, graças a Deus, a gente tem na sociedade muitos profissionais fazendo brilhantes trabalhos, tanto em consultórios, quanto na internet. A internet pode ser uma grande aliada nossa, né? Quando bem conduzida. Direcionada. Porque a gente vê muitas coisas perigosas ali. Sim. E uma pessoa, por exemplo, que está num quadro de ansiedade aguda e grave, a depender do que ela lê na internet, aquilo pode potencializar e pode expor a pessoa na autolesão. Então, é muito dúbio a coisa, muito, muito, muito complexa. Haja sabedoria. Sim. Né? Eloide, agora um outro aspecto aqui, né, para a gente conversar, a questão da maternidade, né? Nasce uma mãe, parece que nasce uma culpa, né? A gente tem esse jargão aí que as pessoas falam. Na sua opinião, qual o impacto que a maternidade em si tem no contexto da saúde emocional? E como a gente pode pensar na mulher nessa fase aí de puerpério, né? No sentido de criar estratégias para ter um equilíbrio desse desafio aí de ter um novo papel, né? Até então. Olha,
Essa pergunta ela é importantíssima, porque é da mulher o desejo de ser mãe. E quando um casal se organiza, planeja o filho e se prepara financeiramente, nós estamos numa sociedade desafiadora, em tempos difíceis, do ponto de vista das condições financeiras, para se criar um filho. É muito caro hoje, né? O cuidado com o filho, os gastos que envolvem. Hoje se tem exigências que até então, né? E às vezes até excesso de exigências, né? Impostas pela sociedade, que não precisaria tanto. Então, quando um casal se organiza, planeja, e nem sempre vai acontecer do jeito que planeja, mas que seja um pouco mais previsível, e também se prepara do ponto de vista operacional, porque quando uma mãe sai da maternidade, ela chega com o bebê na barriga. A barriga dela carrega o bebê, não está nos braços. Então ela pode se locomover com facilidade. Mas quando ela sai da maternidade, ela tem que carregar a sacola aqui e o bebê nos braços. E ela vai ter que passar o dia antenada na criança, dividindo a atenção com o esposo, que pela natureza da relação vai exigir dela atenção e requer. Se ela tem já outras crianças, essas crianças vão ter carência afetiva da mãe, naturalmente. Essa mãe que antes dava tempo para os filhos vai ter desafios para gerenciar as prioridades e o tempo. Essa mãe sai da maternidade exaurida. Quando tem uma gestação adequada, ótimo. Mas nem sempre é lindo na fotografia como a gente vê. Então, ela chega, quando tem questão de leite... amamentação. E mais do que isso, Evelyn, a mulher quando tem um filho, na hora que tem o filho, desde que já tem a gestação, ocorre uma mudança na mente dela. E isso é da natureza. Muda o papel, né? É mais do que isso. A percepção da mulher fica aguçada. A atenção dela fica aguçada. Sabe o sexto sentido, aquela história? Isso não é invenção. Ela tem um olhar diferente. E aí, no vínculo com o filho, que é associado a um amor incondicional, né? Sim, isso não é uma história. E do homem também. A gente vê muitos homens falando assim, olha, eu sou uma outra pessoa depois que eu vi o meu filho. Porque o homem não tem a experiência que a mulher tem. Ele tem a experiência assistida, compartilhada, mas a mulher tem o gerar, né? O gerar. Então, a maternidade, ela é um momento importantíssimo na vida de uma mulher, é um divisor de águas. E a mulher, a pessoa da mulher, precisa entender o que significa isso, porque muda a vida dela para sempre. Muitas mulheres não assumem esse papel. E muitas mulheres, por algum desarranjo emocional, pode viver a maternidade sobre o fundamento do conflito. E aí vem a culpa. Porque isso que nós conversamos anteriormente à experiência da mulher, é uma diversidade de atividades que lhe chegam e que ela, se tiver dificuldades, por exemplo, na função executiva, de gerenciar papéis e tarefas, de dar segmento suficiente para as coisas, ela vai deixar tarefas inacabadas. E se ela for uma pessoa autoexigente ou organizada, vai começar a criar um sistema interno de cobrança, de rigidez. Extremamente prejudicial. E aí ela vai olhar para aquela experiência que ela tanto desejou como um fardo. E vai se frustrar. Sim. Né? E aí começa todos esses desarranjos que a gente já, de alguma forma, contemplou na nossa fala aqui. Falei o que você... Sim, eu tô adorando. Espero que os nossos ouvintes também estejam, né? Tá sendo muito, muito gostoso estar aqui com a Eloide. E vamos continuar, porque a gente tem mais aqui algumas perguntas e a gente quer, né, dar conta de fazer todas.
Agora um tema até um pouco polêmico e até assim, que nas igrejas, né, a gente tem um pouquinho às vezes de receio em abordar, apesar de ser algo que Deus proporcionou, né, ao casal, a questão da saúde sexual, né? Como é que a senhora vê essa questão do sexo e saúde mental dentro do contexto de um casamento estabelecido, marido e mulher? Se existe relação, a saúde mental pode ser comprometida por problemas sexuais ou vice-versa, né? É uma relação bidirecional ou não? Como é que a senhora vê isso? Desculpa, eu interrompi você. Sim, imagina. Essa relação é bidirecional. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sim. O sexo é inerente ao ser humano, veio junto com a criação. Então, um casal, uma das funções do casal, da existência de um casal, é essa experiência divina. Porque o sexo não é humano, o sexo é uma ideia de Deus. Constituição da família, sim, né? E ele tem uma função não só para criação. Na fé cristã reformada, ele tem um papel singular na vida de um casal. É um dom, a Bíblia fala de um dom. Tanto é que os escritos paulinos, do apóstolo Paulo, fala da união de Cristo com a igreja, usando a alegoria do casal. Nós temos o livro de Cantares, onde é um belíssimo romance, né? Mostrando a singularidade dessa experiência, que no contexto da fé cristã deve ser vivenciada no contexto do casamento. Agora, qual a relação do sexo, da vida sexual, da atividade sexual de um casal na saúde mental? Toda relação. Toda relação. A experiência do orgasmo, ela é libertadora para um e para o outro. Ela libera uma série de hormônios da saciedade, do prazer, do bem-estar, muda tudo. Inclusive a função executiva. Então, os casais podem olhar para esse momento. Muitos casais têm sérias dificuldades. Não porque o casamento é um problema e o sexo em si é um problema. Mas os cônjuges, se tiverem demandas pessoais não resolvidas, eles vão afetar não somente o sexo, a vida financeira, a vida relacional, a gestão da casa. E o sexo entra apenas como um aspecto. Ele é um fator de proteção, de infarto, inclusive, de saúde mental. Então, sexo e saúde mental, tanto do homem quanto da mulher, tudo a ver. É bem dito. E quando tem alguma demanda, alguma dificuldade, algum cansaço, alguma coisa, os casais precisam serem redentivos. Sim. E não ficarem na obsessão, né, que traz prejuízos. Ótimo, Eloide. Bom, aproveitando aqui para a gente mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores do podcast Entre Elas, né? Então temos aí como colaboradores a Zuculoto Transportes, Manancial Projetos e Painéis para fachadas de lojas, a doutora Daniele Cabral, nossa amiga Dani, né, dentista, especialista na estética bucal, você que está precisando, né, de uma assessoria, de um atendimento nessa área, ela atende na clínica Isoclean, no Jardim Bougainville, aqui em Rio Verde. A empresa de registro de marcas e patentes, Pignat, né, caso você tenha uma empresa e precisa ou quer registrar a sua marca, né? Também temos aqui o delicioso restaurante do nosso irmão Fernando, né? Sabor caseiro. E também JR Carnes do amigo Jovair, né? São os apoiadores aqui nossos que têm sido importantes, né? Na nossa realização aqui do podcast. E uma distinta lista, né? Isso, muito bom. Então, vamos continuar aqui o nosso papo, né? Entre elas, relacionado aí à saúde mental das mulheres, né? E falando um pouquinho agora, Eloide, da sua opinião sobre a questão de algo assim que nos chama a atenção sobre o excesso, né, e a busca
principalmente das mulheres. Os homens também estão muito vaidosos, mas a gente vê esse estigma mais voltados ao sexo feminino, nessa busca incessante dos padrões de beleza, que muitas vezes a gente vê que parece inatingível, né? E que trazem uma forma até, muitas vezes, muito artificial, né? Sai do que é natural, do que Deus proporcionou como, né, beleza individual de cada um. A sua opinião sobre essas questões e que relação essa realidade, né, tem com as desordens mentais aí no sexo feminino? Olha, a nossa cultura do século XXI, a sociedade do século XXI, ela é fundamentada em alguns marcadores filosóficos que vão contra tudo aquilo que a fé cristã estabelece na Escritura Sagrada. Por exemplo, a essência do homem, o destino, o significado, o motivo do homem aqui na Terra. Nós vivemos numa sociedade antropocêntrica, sim, onde o homem é o centro. E se ele é o centro, ele é autorreferente. Então, não é nessa sociedade autorreferente e sociedade líquida, como Zygmunt Bauman, né, um grande filósofo do nosso século, tem escrito com muita propriedade, onde as relações são efêmeras, vazias, a vida é vazia, o prazer é vazio. Então, essa cultura, essa obsessão pela perfeição, ela vem para atender uma demanda que o homem naturalmente não vai conseguir. Porque cada vez que você atende a alguma coisa, você precisa de um motivo para você existir. Então, vira um sacrifício. E na fé cristã a gente chama isso de idolatria. Porque você passa a venerar aquilo, a depender daquilo para você viver. Qual que é a relação isso com os transtornos? Isso em si já é um sintoma. Sim. Muitas pessoas entram nessa escravidão por uma deficiência, um déficit, um prejuízo em alguma área da sua vida, seja da imagem, seja do senso de valor, seja de senso de pertencimento. Muitos buscam essa perfeição como forma de autoafirmação, como busca de lugar na sociedade. E nós temos aí esses modelos, e as crianças e os adolescentes ficam vidrados, ficam encantados, paralisados com essas referências, e vira uma roda viva. Nós temos aqui, dentro da área da saúde mental, os transtornos referentes às distorções da imagem. Por isso que nós temos os transtornos alimentares, né? Da imagem corporal. A pessoa não bulimia, se reconhece. Sim. Anorexia, né? Sim, tem outros transtornos ligados à imagem. E se eu tenho alguma vulnerabilidade, como eu disse, fatores genéticos, o ambiente onde eu vivo, se eu cobrado, se eu não sou valorizado, eu preciso disso para me autoafirmar, eu desenvolvo o senso de inferioridade, ou até o senso de superioridade de Deus, eu vou me envolver com situações como essa, do corpo perfeito, da formação perfeita, da realização profissional perfeita. É num nível inatingível. Fruto de tempos de neuroses obsessivas do pensamento. Ótimo. Isso é algo muito presente, né, no nosso dia a dia. E falando um pouquinho de personalidade, né, assim, que forma a personalidade da mulher pode influenciar o seu estado de saúde mental e emocional? Tem relação? Assim, algumas personalidades são mais susceptíveis, outras menos? Essa pergunta é crucial dentro da saúde mental, da saúde integral. Personalidade é um marcador importante como fator de risco e de proteção da saúde mental. Uma pessoa que tem uma dinâmica interna de olhar para si, olhar para o mundo, olhar para o outro de forma distorcida e pessimista, naturalmente a conduta dela vai ser como? Negativa. Sim, as relações vão ser dentro dessa configuração. Então a personalidade, ela está diretamente relacionada, ela é um componente
que a gente olha. Tanto é que tem os transtornos de personalidade, né? Borderline, sociopatia, psicopatia. E essa área da saúde mental, ela é muito delicada, extremamente delicada. Ótimo. Na opinião, né, na sua opinião, Eloide, quais seriam os principais obstáculos, né, que impedem a mulher em buscar ajuda profissional? Mesmo hoje, assim, sendo um tema tão falado na mídia, né, no nosso dia a dia, mas ainda a gente observa que... Por quê? Por que que essa mulher não pede ajuda, não busca ajuda? E muitas vezes ela tem consciência, né, que existe, mas não tem atitude. Que pergunta importante. Essa é uma pergunta social. E não é só a mulher. Sim. Né? Nós estamos falando aqui de mulher, mas os homens, por exemplo, eles não vão. Né? Nós temos uma sociedade, Evelyn, muito mal formada. Tem esclarecimentos para muitas coisas, mas para outras coisas essenciais elas não têm receio, têm bloqueios, têm preconceitos. Nós somos uma sociedade preconceituosa no campo da saúde mental, já melhorou. Sim. Né? E falar de transtorno mental é gerar um estigma na pessoa. Eu, por exemplo, dentro do meu consultório, quando recebo alguém com um quadro já diagnosticado pelo psiquiatra, eu trabalho de forma psicoeducativa para essa pessoa entender que ela não é aquilo que ela está sentindo, que ela está trazendo. Ela é portadora daquele transtorno. Ela não é aquele transtorno. Aquele transtorno não define a pessoa. E ainda que a gente queira usar isso como um discurso dentro dessa questão de psiquiatria, essas áreas aí que são muito discutidas e debatidas, numa polêmica grandiosa, atrapalha. Porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que não tem condições de um serviço particular, os serviços que são disponibilizados para a saúde mental tem uma demanda tão grandiosa que o acesso fica difícil. Então, essa é uma pergunta de política pública. Há muito pouco serviço devotado à saúde integral, à saúde mental. E o SUS, por exemplo, não consegue atender a tudo. A demanda. Não, e dependendo da época que o país está vivendo, isso é um dos maiores sacrifícios. Então, há muitos desafios. A cultura, as condições econômicas, o lugar onde a pessoa mora, os tratamentos que são oferecidos. Às vezes a pessoa vai num profissional e não é bem sucedida com aquilo, cria receio. Dentro da própria casa, o familiar dizendo que a pessoa está com frescura. Dentro das igrejas, a compreensão antibíblica em relação à saúde, como se fosse uma ausência de fé. Depressão não é ausência de fé, nem tampouco ansiedade. Sim. Depressão é uma desordem orgânica. Da mesma forma, os demais transtornos. Tem componentes ambientais, tem componentes internos da pessoa, externos, né? Endógenos e exógenos. Então, assim, essa pergunta de a mulher tem dificuldade, porque eu já disse a resposta anteriormente, ela normaliza tudo. Aí, quando vai buscar, já está numa situação de agudização do problema. E quanto mais demora estiver para buscar, cronifica o problema e o prognóstico é pior, né? Fica muito. E os transtornos, a gente tem que entender, uma vez que ele desencadeia, Evelyn, a pessoa vai ter que lidar com aquilo por toda a vida. Pode ser que ele não acometa mais a pessoa. Pode ser que ela fique com resíduos. Mas ela tem que estar sempre atenta aos marcadores que indicam a sintomatologia e vencer esse preconceito, porque a saúde é da pessoa. E esses transtornos, à medida que eles vão avançando, eles vão trazendo outros transtornos.
Não fica só num. E ele vai roubando a pessoa de si própria. E aqueles que estão por perto também, né? Muda todas as vezes a rotina, muda toda a situação familiar e as repercussões, claro, da pessoa, mas as repercussões nas suas relações, né? Sim. Um familiar, uma família que tem um familiar com um transtorno psiquiátrico agudo e grave, tem que cuidar, porque sim, quer queira ou não queira, ela é afetada de alguma forma, porque ela se vê impotente. Hoje mesmo, nesse momento que eu estou aqui com vocês, na Igreja Presbiteriana Parque Bandeirantes, na palestra que eu fiz para mais de 150 mulheres, a igreja estava muito cheia. Muito boa, por sinal. Gente, né? Quem pôde estar presente foi muito gratificante. Várias pessoas me procuraram e disseram de suas experiências em casa, com casos agudos e graves. Pessoas trancadas em seus quartos, que não saem. Essa pessoa se vê impotente. O que fazer nessa hora? E nós estamos com as nossas casas cheias. Sim. De um familiar ou um vizinho, sim, padecendo de um sofrimento agudo, sim, e grave. E que precisa algo que está muito próximo, né, sim, da gente. A gente tem que ser solidário. Sim. Nosso papel como cristão, né, como cidadão, como servo do Senhor, né, de estar sempre fazendo a nossa parte, sim, né, mesmo nós não sendo profissionais, sim, né. E por isso, Evelyn, eu já posso até falar sobre isso. A minha vida toda é dedicada em servir pessoas. Eu tenho um Instagram, meu nome é Eloide Botelho, quem quiser acessar pode acessar. E depois você vai falar para nós, sim, né? Então, assim, há uma urgência, uma necessidade. Quando o pastor Herbert me convidou, de imediato, eu me dispus gratuitamente para vir, porque isso é um dever social que nós temos que, sim, prestar. Porque se eu estou aqui e trago alívio para essas mulheres, e tinha homens também, eu posso estar ajudando essas pessoas a se livrarem de uma crise, de uma complicação, né? Que pode acontecer, sim, posteriormente. Sim, com certeza. E já aproveitando que a gente está, né, falando sobre esse assunto do papel que nós temos, né, social, como servos do Senhor, de que forma, Eloide, você vê a palavra do Senhor abordando essas questões do autocuidado da saúde mental? É bíblico isso? Sim, e isso tem uma doutrina chamada mordomia cristã, que quando o crente é salvo por Jesus, ele entra no estágio da santificação, na condição de servo-arbítrio. Ele não tem o direito de usar a vida dele como ele quer. Ele é servo de Cristo. A vida dele é centrada em Cristo. E em Cristo nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Isso em si já coloca a situação dentro, uhum, do coração da Escritura. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o meu cérebro é a minha caixa preta. Pensa numa caixa preta do avião. Comanda tudo. Como pode ter um avião sem a caixa preta? Como pode ter um corpo sem cérebro? E por que é que eu cuido de tudo, vou na academia e não faço ginástica cerebral? Percebe essa discrepância? Isso é um erro que nós vamos herdando de certas doutrinas filosóficas que separou a fé do corpo. Não, é uma coisa só. Deus olha para o ser humano de forma integral, porque nós fomos criados. E nós temos o mandato cultural de cultivar a natureza como Adão foi ordenado, e nós, a começar de nós. Então, Deus não espera que eu cuide bem só da minha área de formação acadêmica, de ter uma família. Antes de tudo, ele fala, ame o seu próximo como a si mesmo. Cuide de você, para depois cuidar dos outros. É mandamento, né? Sim, não há concessão.
saúde mental, saúde integral e escritura sagrada, tudo a ver. Agora, a Bíblia não é um manual científico. Sim. Eu não vou lá ter um manejo de respiração diafragmática. O que fazer, como fazer. Não, ela me dá a essência. Sim. Então, Jesus disse, no mundo passais Mas Deus por dá a aflições. sabedoria para nós Sim. buscarmos, né? João 16:33 diz, essas coisas vos escrevi para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Tem de bom ânimo. Ele já deixou avisado. Eu vou sofrer aflição daqui a pouco, ele estava falando para os discípulos. Vocês também vão sofrer. Agora, olhem para mim. Então, uma das coisas mais fantásticas que eu encontro na Escritura é o fato de que eu posso olhar para Jesus e ser transformada. O meu dia tem sentido. Ele é o meu ponto de referência. Isso muda no aspecto da saúde mental, porque hoje a fé é muito respeitada dentro do ambiente científico para a evitação e o tratamento dos transtornos mentais. Sim. É um dos aspectos, né, considerado, de proteção, né, de proteção. E também de risco. Sim. A depender do jeito que vive a fé, sim, é pode melhor não viver, não exercer. Ai. E como, Eloide, a igreja pode ajudar a desmistificar, né, os transtornos mentais e promover uma cultura, né, de mais compreensão em relação a esses aspectos? E apoio também, né? Como a igreja pode apoiar? A igreja é uma comunidade terapêutica. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade de ficar em casa, tá sozinha, tá solitária, e aí ela vem para a igreja e é acolhida, aquecida. Convivência. Então ali é um dispositivo para liberar os hormônios da alegria, do prazer, do pertencimento. Então, a igreja tem suas salas que podem servir de terapia, fazer terapias ocupacionais. A igreja é um campo de muitas possibilidades. Deveria se organizar, buscar os seus profissionais, montar uma equipe e criar uma comunidade terapêutica. A Igreja Católica, eu morei perto de uma igreja católica, lá em Goiânia, a Igreja São Paulo Apóstolo. Ela tem um trabalho fantástico nessa área. E muitas outras. Muitas igrejas batistas. Nos Estados Unidos, é comum ter o centro de aconselhamento. As igrejas usam os seus templos durante a semana como centro de terapia. Então, nós precisamos de abrir para esse campo, né? Ótimo. E a senhora, como psicóloga cristã, né, na sua experiência clínica, a sabedoria segundo as escrituras é garantia de um melhor prognóstico ou resultado frente ao tratamento psicológico nos transtornos emocionais? Quando a senhora recebe, né, uma pessoa, um paciente que é dotado de fé, de conhecimento, de uma vida, né, cristã embasada, esse paciente, ele tem chances de um melhor prognóstico? Sim, sim. Uma pessoa que tem... A gente vê no tratamento de câncer, a gente vê em diversos momentos luto. O luto, por exemplo, na terapia é muito importante. Então, os transtornos mentais têm que tomar muito cuidado para o exercício da fé. Porque, por exemplo, se eu estou dentro de um quadro de neurose obsessiva do pensamento, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque se eu oro, se eu não oro, aquilo vira um campo de fixação. Então, quando a gente está dentro do consultório, a gente não vai passar a nossa fé para o paciente. Sim. Mas a gente vai observar se ele tem uma religiosidade e trabalhar de forma muito prudente para saber a hora de usar esse estímulo. Mas não tenha nenhuma dúvida que ela é um fator é um manejo muito importante, desde que seja bem utilizado, sim, né? Tanto pelo paciente quanto pelo cuidador e pelo profissional. Ótimo. E estamos quase chegando, né? Nosso tempo aqui está correndo. E aí, Eloide, eu vou falar umas palavrinhas assim aqui aleatórias, né? Que tem tudo a ver com a mulher. E aí eu queria que você rapidamente, uma frase ou algo que te venha à mente como psicóloga clínica, né? E a tua experiência, o que dizer sobre TPM? Ótimo, você me tinha falado que ia fazer essas perguntinhas, essas palavrinhas, eu solicitei para eu poder
pensar e ser bem objetiva. Não é uma frescura, é sentida e vivida de maneira diferente por cada mulher. Essa é a minha palavra sobre TPM aqui hoje. Mães solteiras. Desenvolva uma rede de apoio. Não se sinta sozinha. Sobretudo a mulher cristã. Há redenção em Cristo. Há amparo em Cristo. Não culpe. Já é um desafio muito grande. Busque apoio. Tenha uma rede de apoio. Mulheres viúvas. A vida ainda é uma dádiva preciosa. Você ainda tem uma missão a cumprir. Se o companheiro foi convocado para a eternidade, você é convocada para ficar aqui na terra até o dia que Deus quiser. Mulheres que tiveram a dor de perder um filho. Nenhuma palavra humana pode amenizar a dor de uma perda, mas as palavras de Cristo em João 16:33 pode confortar o coração de todos nós, inclusive dessa mãe. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E para as mães que têm filhos que perderam, mães viúvas, mães solteiras, a minha palavra é de encorajamento. Não percam Jesus de vista. Amém. Mulheres na adolescência. A verdadeira beleza está no coração e não no exterior. Inclusive isso é bíblico. Amém. Não deixar ser engolida pela pressão da sociedade. Isso vai ser muito importante a nível de futuro. Ter amigas. Eu vou lembrar Provérbios 18:24. Há amigos mais chegados do que irmãos. Amém. Oração. O conteúdo da nossa oração revela a qualidade do nosso relacionamento com Deus e da nossa vida cristã. Bem isso. Fé. Dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Envelhecer. É inevitável. Envelhecer com saúde é uma decisão diária de cada um de nós. Sucesso. No mundo dos homens é centrado no indivíduo. No mundo de Deus é centrado em Cristo. E por último, sorrir. Bom remédio. Terapia do riso, né? Sim. E nós vamos chegando ao fim, né, do nosso podcast Entre Elas, né? Com sorriso, expressando, né, a nossa gratidão, né? A gratidão a Deus, gratidão à nossa querida amiga, né, Eloide. E foi um prazer imenso, Eloide, ter esse momento aqui contigo, né? E espero que vocês tenham gostado, né? E estamos então chegando ao fim, né? Mais uma vez aqui destacando a importância dos nossos apoiadores, Zuculoto Transportes, Manancial Projetos e Painéis para Fachadas, a doutora Daniele Cabral, dentista, especialista na estética bucal, né? Já que o sorriso, né, é tão importante, né? Pignat Marcas e Patentes, restaurante, né, Sabor e Caseiro, do nosso colega e irmão Fernando, e Casa de Carne JR, do nosso amigo Jovair, né? Então, mais uma vez agradecemos, né, a nossos apoiadores aí. E estamos chegando ao fim, então, do nosso podcast. Eu vou dar um tempinho para a Eloide, né, falar um pouquinho dos contatos dela para você que queira conhecer mais o trabalho dela, né, o Instagram. Fala aí para o nosso público, Eloide. Então, eu estou... É fácil de me encontrar pelo Instagram, Eloide Botelho, do jeito que eu pronunciei. Você encontrando, você manda uma mensagem no meu direct e aí a gente conversa dentro daquilo que você precisar. Sempre às ordens. Eu e um grupo de profissionais da área da saúde mental desenvolvemos
o Instituto Gartrell com 2 L's, www.institutogartrell.com. Você vai acessar esse site e lá você vai encontrar uma diversidade de atividades e serviços voltadas para a área da saúde mental. E nós temos anualmente, Evelyn, sempre no final do ano de setembro, agora já está organizando a Jornada de Saúde Mental, que esse ano nós estamos na 8ª edição e o tema geral é transtornos psiquiátricos e saúde integral. Tudo a ver com o que vamos ficar atentos aqui. Aí. E é aberto ao público, sim, não só profissionais. Para a comunidade. Para a comunidade. Ele é um evento voltado para a comunidade, mas os profissionais de saúde podem e devem, até porque é um evento de formação, mas a linguagem e o serviço é prestado para a comunidade. Ótimo. Então, quero te dar a mão aqui, agradecer. Que nobreza. Deus abençoe. E estamos, então, encerrando, né? Um abraço a todo o nosso público, nosso podcast Entre Elas. Muito obrigada, Evelyn. Foi um prazer, um privilégio estar tendo essa conversa tão tranquila, agradável e edificante. Amém. Né? Sempre às ordens. Aprendemos bastante com você.